Eu sempre gosto de, nas minhas aulas, movimentar, colocar a minha sala em semicírculo, em grupos, movimentar a cadeira. Só que eu sei que às vezes são bancos pesados que não dá para mover, ou são cadeiras em que você é orientado a não mover. Como é que eu faço atividade em grupo? Como é que eu me movimento? Onde é que eu colo um cartaz que eu não posso colocar na parede? Vamos lá. Cartaz que você não pode colocar na parede para não danificar a pintura da sua igreja. Lembram daquelas fitas crepes, que são umas branquinhas, que se colocavam em fralda de bebê antigamente? Você vai usar fita crepe, vai mostrar lá para o seu superintendente, seu pastor, fazer um teste. Ó, se eu colocar o cartaz com essa fita crepe aqui, ela não danifica a tinta da parede, aí cola aqui. Se eu não tivesse esse quadro para colocar um cartaz, eu ia colocar aqui na parede do lado, ia mostrar. Fita adesiva, que é aquela transparente para colar cartaz, eu não recomendo, porque ela danifica realmente a tinta, né, da parede. Superintendentes, invistam nesse tipo de quadro aqui, ó, os tripézinhos. Esse aqui tem 4, né, pezinhos, mas tem uns de 3, enfim. Vai um mês compra para uma classe, daqui a 2, 3 meses compra para outra. Eles duram muito. E aqui é para te explicar um trabalho em grupo onde você não pode mover cadeiras. Aqui foi lá numa igreja em Aracaju. Eu estou ministrando aula, eles uniam senhores e senhoras numa mesma classe. As cadeiras não podiam sair daqui do lugar, então eu dizia, ó, fileira 1 e fileira 2 vão ser o grupo que vai trabalhar com o personagem Moisés. Fileira 3 e fileira 4 vai trabalhar com Samuel. E aqui eles viravam para o lado, viravam para trás e buscavam discutir sobre o tema que eu dei. E aí eu dizia, um representante precisa vir na frente, como veio esse aqui, um evangelista, representando o grupo dele, e abordou sobre o que eu coloquei. E aqui eu quero desmistificar uma questão de que você, professor, precisa explicar todo o tópico. Por isso que não dá tempo você fazer atividade, você querer explicar tudo. Porque tem tópicos da lição que são mais simples, que os alunos muitas vezes já conhecem. Então, o que, que você faz? Aqueles mais simples, você coloca uma atividade em que eles mesmos deem conta. O que, que eles precisam discutir sobre? E daí, esse tópico aqui falava sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Trazia na perspectiva de Moisés, Samuel e Josias. E daí eu fiz 3 perguntas ou 3 sentenças, eu coloquei, e pedi que eles me explicassem qual o panorama da crise que eles estavam vivendo nesse período. Quem Deus levantou, que era o próprio personagem que eles ficaram responsáveis. Como veio o avivamento a partir desse personagem? Quando vocês forem fazer algum tipo de trabalho desse, não só deem o tópico e diz explique o tópico, não, dê direcionamento, faça uma pergunta norteadora, porque isso ajuda eles a serem mais específicos no estudo e na resposta que eles vão trazer. Então, olha, já falei, não tenho parede para colocar, o que, que eu faço? Não tenho como mover cadeiras, o que, que eu faço para um trabalho em grupo? Não tenho tempo, porque eu só tenho 1 hora de aula. Pega um tópico mais simples, ao invés de você ficar explicando e lendo, passa para os alunos, eles discutem e eles mesmos trazem as respostas dentro da lição. Você dá 3 minutos para ler o subtópico, mais 3 ou 4 minutos de discussão, mais 3 minutos para vir um representante na frente. Era o seu tempo de fala, professor. Você só vai agora fazer o fechamento ou falar algo que eles não falaram ou corrigir alguma coisa que não ficou muito bem ali explicada. Tópico trabalhado, vai para o outro. Vocês estão entendendo a lógica? Outra estratégia, dramatização pelos alunos. Eu já fiz dando... foi uma lição em que trabalhava parábolas. E aí, cada grupo ali de senhoras fez uma dramatização sobre uma parte ali da parábola. E aí teve umas que foram catar lá as roupas da equipe de teatro, e vieram e apresentaram. E eu trabalhei a lição assim, com elas apresentando a parábola. Depois nós discutimos.
Deu super certo. Nesse tipo de dramatização aqui, eu vou te explicar como ela é mais simples, mais rápida e você elucida muito bem o tópico. Eu peguei um textozinho que falava sobre um juiz que estava julgando o povo. Olha só, coloquei aqui na cadeira juiz, está escrito aqui juiz, e na outra cadeira está escrito réu. Aí eu chamei 2 alunos, o réu vinha caminhando ao longo da igreja, o juiz sentado aqui na frente com seu paletó, e eu dizia, e eu ia lendo a história, e eles não conheciam a história antes. Eu disse assim, ó, só façam o que eu for falando aqui na história e dramatizem para o povo, tá bom? E daí eu dizia, ó, o juiz está aí sentado, julgando a causa do povo. E o irmão abria as mãos e ia lá falando, dizia que estava julgando a causa do povo. Quando de repente entra naquele local ali do júri o seu filho, era o próximo réu. Aí o réu entra, senta, o juiz julgou a causa desse filho, desse réu, e o condenou. Só que agora, o que o juiz vai fazer? Ele levanta, aí o irmão levantava, ele vai deixar toda a sua indumentária, ele tirava ali o paletó, colocava na cadeira e ele troca de lugar com o réu. Ele simplesmente assume o lugar do réu. E aqui eu falava sobre o processo do amor e da justiça de Deus, né? O que Jesus fez por nós. Então, para trabalhar um tema, eu posso usar uma pequena dramatização, pegar uma mensagem curta, um texto curto e pedir que os alunos ali dramatizem sobre. Outra estratégia, construção de cartaz. Ai, gente, esse daqui é uma das mais simples e gera uma discussão fantástica. Era uma lição que tinha por título A Graça Barateada. Já vou encerrar, né? Já está na minha hora. Com uma cartolina, vejam aí, né, os meus métodos, eu coloquei o título A Graça Barateada, peguei pedaços de folha de ofício, distribuí entre os irmãos e falei, me deem exemplos de graça barateada. Aí alguns colocaram aqui meritocracia, evangelho da prosperidade, oração comprada, e aí eles liam, né, o que eles tinham escrito e colavam no cartaz, e aqui foi a introdução da nossa lição. Nessa última que teve agora, eu ministrei aula na classe das senhoras, era a promessa de paz. E ali eu dei o papelzinho, a mesma construção aqui, colocava no centro assim do cartaz a palavra paz, e eu pedi que elas escrevessem no papelzinho o que elas consideravam que era paz. E foi muito boa a discussão, porque algumas disseram assim: o que eu vou escrever aqui não me representa no momento. E nós provocamos uma discussão fantástica, e elas diziam assim: é confiar naquele que tem o controle de todas as coisas, é você ter tranquilidade em meio ao caos. Aí alguns diziam, mas eu não estou me sentindo assim nesse momento. E foram e construíram o cartaz. E aí eu lembro que em um dos tópicos eu fiz um avanço de discussão, gente, que foi muito boa, porque a lição dizia assim, no tópico 2, quando a paz, a discussão sobre a paz que o mundo oferece, que é ilusória, e como as pessoas fantasiam ou maquiam, né, essa paz que é ilusória do mundo em vícios, baladas, festas, bebidas. E aí eu falei, vamos provocar uma discussão agora que a lição não trouxe, que é como vocês, nós mulheres, maquiamos a falta de paz. Sabe, querida, quando você fica o dia todo trabalhando, sem parar, se sentindo útil para todo mundo, muitas vezes você está mascarando uma situação que você não está em paz. Você não para nem para descansar, porque você acredita que você só tem utilidade se você está na ativa. E muitas vezes a sua falta de paz é maquiada em aceitar um monte de cargo na igreja para mostrar que você é útil, você não pode parar. Se você parar, o que vão pensar de mim? Pode ser uma falta de paz aí escondida e maquiada em uma boa virtude. Compras compulsivas, comer compulsivamente. E aí eu fui trazendo essa discussão e foi bem gostoso, porque eu trouxe no contexto delas.
Porque do que adiantava eu ficar falando a paz ilusória do mundo, que o povo bebe, que o povo faz farra? Não, não, não. Não era o nosso contexto. Isso a gente já sabe que acontece no mundo. Então, quer a atenção do seu aluno? Provoque discussões no contexto dele. Você está falando de adolescente? Contexto do adolescente. Está falando de jovem? Aí eu fui falar dos jovens sobre a sabedoria e a loucura. Em Provérbios 9, discute que a sabedoria deu um banquete, a loucura deu um banquete. E dali eu levei pãezinhos, suco, maçã, e eu falei, vamos dar um banquete. Falei, enquanto vocês degustam, vocês agora vão escrever e colocar nessas bandejas aqui para mim. Aí tinha uma bandeja escrita sabedoria, outra bandeja escrita loucura, e vocês vão trazer situações de sabedoria e situações de loucura. Eles me trouxeram o tema da fornicação, eles me trouxeram o tema da pornografia, eles me trouxeram temas também muito maduros, assim, sobre ouvir os dois lados no momento de uma situação conflituosa. Falei, bem maduro, hein, para vocês. E ali eu entrei no universo deles de falar da mídia, do quanto que a mídia, né, promove essas situações que levam aos pensamentos, aos desejos, que atendem ali a sua carne, que deseja naquele momento, e aí vem fornicação, pornografia, e fui discutindo abertamente. Então, assim, precisamos também quebrar tabus nas nossas igrejas e discutir à luz da Bíblia e no universo de cada geração o que eles precisam aprender. Chega de ficarmos maquiando e trabalhando situações no superficial. Está na hora de aprofundarmos e mergulharmos e fazermos com que os nossos irmãos compreendam temas mais complexos. Como eu disse, né, do que adiantava eu ficar falando da paz ilusória do mundo, quando na verdade tem um monte de mulher, porque eu estava na classe das senhoras, um monte de mulher com falta de paz e maquiando isso, comendo um bocado, fazendo, tendo que ficar ocupado o dia todo, porque está maquiando uma falta de paz. E ali irmãs choraram, uma irmã toda agoniada na cadeira, e ali eu percebia o quanto tinha situações de falta de paz. Quer a atenção dos seus alunos, fale na linguagem deles, traga o contexto deles. Então, vai investir em aula expositiva, que você não tem 3 tópicos, às vezes, para trabalhar? Separe um para que seja aula expositiva dialogada. O que o dialogado que entra aqui é você fazer pergunta, eles responderem, você fazer aquele momento mais dinâmico. No outro tópico, faça uma dinâmica. No outro, olha aqui, eu tinha acesso ao Data Show, eu coloquei um pequeno vídeo. No outro tópico, abra falando sobre uma notícia e discuta com eles.